Pessoal, então essa é a primeira aula de aprofundamento em treinamento esportivo. A gente vai começar a ver a parte de periodização do treinamento. Lembrando que esse conteúdo ele é estudado no final do curso, porque a periodização do treinamento, para que ela aconteça, nós precisamos de uma gama de conhecimento anterior relacionados às disciplinas básicas do curso, como a fisiologia do exercício, a aprendizagem motora, a biomecânica e o próprio treinamento esportivo, né? Então, nós precisamos conhecer uma série de conceitos antes de conseguir elaborar uma periodização, né? Não tem como começar de trás para frente. Então, agora que vocês já estão no final do curso, vamos tentar melhorar o nosso conhecimento no treinamento esportivo e conseguir entender o que é esse processo de periodização, então, para que no final a gente consiga, então, elaborar uma boa periodização do treinamento. Lembrando que a periodização, por mais que ela seja fundamental no esporte de alto nível de rendimento, ela vai ser um processo que deveria ser aplicado para qualquer indivíduo que tenha como objetivo melhorar alguma condição de desempenho ou até mesmo de composição corporal. Então, a gente vai ver que periodizações muito complexas serão necessárias para indivíduos que participam de esportes de alto nível de rendimento, né? Mas, ao mesmo tempo, nós devemos fazer uma periodização, ainda que básica, ainda que sem muitos elementos. Nós precisamos fazer isso para qualquer um dos nossos alunos que vão ter por objetivo melhorar alguma capacidade física, aumentar o seu desempenho, né, ou até mesmo promover alguma mudança na sua composição corporal. Quando a gente pensa num sistema de treinamento esportivo, pensa o treinamento esportivo como um processo complexo. Algumas pessoas, alguns treinadores, eles veem esse processo de treinamento de uma maneira muito simplificada, né? Nessa visão simplificada, a gente teria um plano de treinamento, e esse plano de treinamento, ele seria, por exemplo, o seu treino de hoje, né? O que você vai treinar hoje, o que você vai aplicar para o seu aluno hoje. Esse plano é então aplicado ao atleta, então é executado pelo atleta, e aí nós temos depois o resultado, o desempenho esportivo. Quando nós pensamos isso a longo prazo, quer dizer, uma sequência de sessões de treinamento, eu tenho ali um monte de sessões planejadas, o meu aluno vai executar, né, o meu atleta vai executar essa série aí de sessões de treinamento, e lá no final eu tenho o resultado, né, o desempenho dele, e vou verificar se esse resultado, se esse desempenho estava dentro do esperado ou não. Vendo de uma maneira muito simples, parece que as coisas são fáceis, né, de serem resolvidas. O problema é que, primeira coisa, quando a gente foca no resultado, eu preciso ter muito claro qual resultado eu espero. Se eu tenho um aluno de personal e ele me procura porque ele quer reduzir em 8% a gordura corporal, a meta está clara, então o resultado está claro. Se eu tenho um aluno que quer correr 10 quilômetros abaixo de 45 minutos, eu tenho uma meta e um resultado claro que eu quero que ele atinja. Agora, como promover, né, como fazer um plano de treinamento que vai propiciar a esse efetor, a esse atleta, que ele consiga atingir o resultado que ele pretende, né? Então, para que esse processo tenha sucesso, ou seja, para que o indivíduo alcance o seu resultado esportivo pretendido, e não seja um resultado esportivo ao acaso, aleatório, nós precisamos enxergar esse processo de treinamento esportivo de uma maneira um pouco mais complexa, né? E aí que entra a observação, que seriam medidas de controle, de monitoramento do desempenho esportivo, e isso, num ponto de vista mais amplo, deveria ser realizado por nós,
profissionais da educação física, por meio dos sistemas de monitoramento, né, controlando a carga de treinamento do indivíduo durante a sessão de treino, que seria o controle direto, controlando o estado de recuperação desse atleta entre as sessões de treinamento ou entre os microciclos, que seria o controle operacional, e observando as alterações crônicas que ele tem sofrido, que seria então o controle periódico. Esse monitoramento, né, ele deve ser realizado por profissionais de educação física e deveria acontecer com alta frequência, né, e com equipamentos e com métodos adequados, confiáveis, válidos, né? Mas nós temos também a possibilidade de observação, pensando em quem tem mais recursos, acompanhado, por exemplo, pela medicina esportiva, né, ou por um nutricionista, né, para acompanhar o estado de saúde também do atleta, concomitante ao seu desempenho esportivo. Esses resultados, tanto do monitoramento pelo profissional de educação física, quanto pelos demais membros de uma equipe multiprofissional, deve passar por um processamento, né, por uma análise pelos membros da comissão, e então o treinador responsável pelo planejamento desse treinamento, ele vai optar por manter o planejamento ou alterar o planejamento. Então, ele é um processo que deve ser, o processo de treinamento esportivo, ele deve ser monitorado com uma alta frequência, se possível diariamente, para que esse resultado esportivo almejado seja devidamente encaminhado. Então, já a partir desse modelo, o que é importante deixar claro para vocês já de início? Que a periodização do treinamento não é o planejamento de todas as sessões de treinamento que o atleta vai executar. Isso não é a periodização. A periodização ela vai nos dar direcionamentos acerca do que deve ser trabalhado em cada momento do treinamento, mas não o planejamento das sessões de treinamento. A periodização não é um livro com um monte de sessões de treino planejadas, mas é um direcionamento de como nós devemos promover o comportamento das cargas de treinamento, manipulando os métodos de treinamento e manipulando os meios de treinamento, que são os exercícios. Bom, só a partir desse primeiro slide, a gente já pode perceber a complexidade do processo e a necessidade que nós temos de conhecer conceitos prévios do treinamento esportivo para compreender o que é a periodização e depois como fazer essa periodização, né? Então, o nosso papel como treinador é não só fazer o planejamento inicial do treinamento que vai nos direcionar para os resultados almejados, mas também observar esse processo, né, ao longo da sua execução, para tomar decisões adequadas de manter o planejamento ou de alterar as estratégias, né, caso os resultados almejados não estejam sendo alcançados. Então, eu estou vendo, por exemplo, que após 3 meses de treinamento não consegui nenhum sucesso, por exemplo, na redução do percentual de gordura do meu aluno que quer alterar sua composição corporal, quer dizer que as estratégias utilizadas não estão adequadas. Então, eu preciso promover alterações nesse planejamento, tá? Então, não é um processo fechado e muito menos o planejamento de todas as sessões de treinamento, tá bom? Então, vamos ver o que é o conceito, portanto, da periodização, né? Cada livro que nós formos observar, a gente vai ver um conceito diferente. Eu, particularmente, gosto desse conceito que é um pouco mais amplo, que diz que a periodização é a formulação de um projeto detalhado de preparação, embasado nos princípios científicos do treinamento esportivo, levando em consideração o desporto e as diferentes qualidades ou capacidades físicas nele implícitas e a serem treinadas, o sexo e a idade dos praticantes, bem como seu nível anterior de preparação, para, de acordo com os objetivos pré-estabelecidos, obter o melhor rendimento esportivo. Dentro desse conceito, chama atenção para 3 pontos, tá? O primeiro é o esporte. Então,
Se eu não conheço o esporte para o qual eu estou periodizando, eu não vou fazer uma boa periodização. Então, é fundamental para o treinador conhecer muito bem a modalidade esportiva para a qual ele se propôs a fazer uma periodização. Por quê? Porque eu preciso conhecer as demandas desse esporte, né? Se eu pensar, por exemplo, numa periodização para o atletismo, né, para uma corrida aí de pedestrianismo, uma prova de 10 quilômetros, por exemplo, eu sei que a capacidade fundamental para esse atleta é a sua capacidade aeróbia. Mas eu preciso entender quais são as demandas de força desse atleta, quais são as demandas de flexibilidade desse atleta, quais são as demandas técnicas e táticas, qual que é o peso de cada uma delas dentro do processo de treinamento, qual que é a importância, por exemplo, da flexibilidade para um atleta que vai fazer uma prova de 10 quilômetros, e conhecendo as proporções, as suas devidas importâncias, isso vai fazer uma diferença grande no tempo dedicado, nos meios dedicados para o desenvolvimento dessas capacidades. Né? A mesma coisa, a gente pode pensar para um esporte coletivo, um voleibol, por exemplo. Por que um atleta de voleibol precisa desenvolver sua capacidade aeróbia? Ele precisa? Se precisa, por quê? Ele precisa desenvolver a força? Sim, por quê? E qual tipo de força um atleta de voleibol precisa? Ele precisa de força explosiva? Precisa. Ele precisa de resistência de força? Precisa. Né? Se ele for jogar 5 sets, ele vai precisar de resistência de força. Ele precisa de força máxima? Durante um jogo de voleibol, em algum momento há uma demanda de força máxima? Então, deixo para a reflexão de vocês, né, essas perguntas, para instigá-los a entender que se eu não conheço as demandas de uma modalidade esportiva, não tem como fazer uma periodização adequada para um atleta dessa modalidade. Bom, outro ponto fundamental é nós levarmos em consideração o praticante. Eu posso conhecer de uma maneira excepcional as demandas de uma prova de 10 quilômetros, mas a periodização que eu vou fazer para um rapaz de 20 anos vai ser a mesma do que para uma senhora de 60 anos que vão correr a mesma prova, 10 quilômetros. Né? Não vai ser a mesma. Então, eu tenho que levar em consideração as características do praticante, qual que é o nível dele de rendimento hoje, né? As suas peculiaridades, por exemplo, com relação ao seu histórico prévio de treinamento, de lesões, de cirurgias, né? Eu preciso levar em consideração o sexo, a idade, enfim, eu preciso levar em consideração todos os fatores desse atleta que vão afetar o seu desempenho esportivo. Então, conhecer o praticante também é fundamental, porque isso vai mudar a nossa maneira de fazer o planejamento do treinamento. E, por fim, a gente precisa ter muito claro quais são os objetivos do treinamento, quais são os objetivos dessa periodização. Não tem como periodizar sem um objetivo, isso não existe. Tá? Então, para qualquer aluno que vocês virão a ter quando se formarem, vocês precisam entender que é preciso estabelecer meta mesmo para aqueles alunos que não participam de nenhuma modalidade esportiva. Então, comecei a dar um personal para um aluno e ele está fazendo, por exemplo, musculação, mais para fins estéticos. A gente precisa colocar uma meta. A gente precisa colocar uma meta, é necessário ter um objetivo. Tá? Que seja aumentar em X milímetros determinado segmento corporal, né? A circunferência de determinado segmento corporal, ou redução de percentual de gordura, aumento de massa magra. Nós precisamos ter claro quais são esses objetivos e ainda quando atingi-los. Né? Tem uma frase clássica aí que eu vou deixar gravada aqui para vocês, né, de alguém que disse que nós não vamos colocar uma meta, porque quando nós atingimos a meta, nós vamos dobrar a meta. Isso não existe em lugar nenhum, muito menos no treinamento esportivo. Eu não posso trabalhar sem meta. Para quando eu atingir essa meta, eu falo, olha, tá vendo? Eu consegui atingir a meta, ou eu consegui dobrar a meta. Mas que meta era essa? Eu tenho que pré-estabelecer antes. A gente não pode falar com um aluno depois, por exemplo, de 6 meses de trabalho com ele, avaliar e observar que ele perdeu 2 quilos, por exemplo, ou que ele aumentou em 20 segundos, né? Reduziu em 20 segundos o seu pace lá numa corrida.
e parabenizá-lo por isso, parabenizar a si próprio, olha como eu sou bom, como que eu consegui evoluir o meu aluno, mas eu estava dando tiros às cegas, né? Eu simplesmente fiz um planejamento, fui tocando sem nenhum tipo de controle e o que eu atingi tá bom, né? Tá valendo. O que eu alcançar tá ótimo. Não pode ser assim. Um trabalho bem feito, ele tem que ter objetivos claros e no momento certo. Então, eu quero, como eu disse antes, por exemplo, 8% de redução de gordura, né? Da minha massa de gordura, eu quero reduzir em 8%. Até quando? Eu quero isso em 4 meses, eu quero isso em 1 ano. Para quando? Eu tenho que ter uma meta num momento plausível, né? Então ela tem que ser desafiadora, mas ao mesmo tempo ela tem que ser atingível, né? Ela não pode ser uma meta impossível de ser alcançada e ela tem que ser planejada pensando também em qual tempo, né, isso será alcançado. Então, dentro desse conceito de periodização, a gente tem que levar em consideração de maneira muito importante o conhecimento da modalidade, o conhecimento do praticante para qual eu vou periodizar e o estabelecimento de metas, de objetivos. Bem, a partir de então eu vou trabalhar em cima de um artigo que eu vou deixar disponível para vocês, que trata de estratégias de periodização. Então, um artigo bem amplo, né? Ele não trata de uma modalidade esportiva específica, apesar de exemplificar bastante com o treinamento de força, mas é um artigo geral, né? E ele considera que num processo de treinamento, de maneira geral, a gente faz o uso de uma imprevisibilidade planejada para manipular ou, né, manobrar melhor os mecanismos de adaptação do corpo. Por que uma imprevisibilidade planejada? Porque nós tentamos planejar e manipular as adaptações do organismo, mas a gente tem que ter ciência de que a adaptação que o organismo sofre é imprevisível. Ninguém tem garantia 100% de que determinado treinamento vai promover aquela quantidade de alteração no desempenho esportivo, na composição corporal, por exemplo. Então, as adaptações resultantes de um determinado processo de treinamento, elas são imprevisíveis. A gente não tem nem garantia 100% de que aquelas adaptações vão acontecer naquela proporção que nós especulamos, tá? Então a gente trabalha com isso, com uma imprevisibilidade planejada. Nós não podemos garantir 100% a nenhum dos nossos alunos ou atletas de que aquele objetivo vai ser alcançado exatamente daquela forma. São 8%, são 8%. Não é 7,8% nem 8,2%. São 8%. A gente não tem uma garantia disso. Tá? Então, nós tentamos planejar ou manipular algo que é imprevisível, mas que a ciência, o conhecimento, o estudo, nos ajuda a direcionar para ficar o mais próximo possível do que nós acreditamos que seja possível. E aí nós temos então uma estratégia, né, cooperativa para atingir a meta, né? E aí nós precisamos então de o conhecimento prévio, como eu já coloquei antes, conhecimento prévio da modalidade e do atleta, né? A partir disso nós fazemos o planejamento do treinamento em cima dos objetivos que eu propus para o atleta e escolhemos estratégias de controle nos 3 níveis, direto, operacional e periódico, para que a gente consiga direcionar bem as adaptações que estão acontecendo com esse atleta. Então, prévio conhecimento, planejamento e a escolha das estratégias de controle e a aplicação dessas estratégias de controle. Tendo selecionado tudo isso, executado tudo isso, o atleta então vai realizar o treinamento e o seu desempenho é que é infelizmente desconhecido e imprevisível. Então, como eu citei anteriormente, nós tentamos direcionar o máximo possível com o nosso conhecimento, com o nosso estudo, as adaptações que vão acontecer, mas sem 100% de garantia de que elas de fato vão acontecer. E isso independente. Se vocês pegarem o melhor treinador do mundo, ele ainda trabalha
com a imprevisibilidade. Os autores, então, desse artigo guia aí para a nossa aula, eles colocam aqui algumas estratégias de periodização. Uma primeira estratégia citada é a estratégia de coaching. Eu optei por deixar o conceito geral, porque o coaching, o conceito original, né? Porque coaching é uma palavra hoje muito usada para diferentes funções. Então, o conceito está posto aqui, o conceito é colocado no artigo, né? Se for fazer a tradução aqui, o coaching é geralmente descrito como a ciência da preparação total. Então, o treinador, né, que vai fazer a periodização, ele precisa ter uma ideia dessa preparação total do atleta. Lembrando que ele vai trabalhar tentando sistematizar algo que é imprevisível. Como eu já disse, as nossas adaptações ao treinamento são imprevisíveis, mas de qualquer maneira a gente tenta fazer essa ciência, essa arte de sistematizar a ocorrência dessas adaptações, né? E então a essência da periodização nós conseguimos de uma maneira habilidosa combinar os diferentes métodos de treinamento para alcançar os melhores resultados em comparação a um treinamento utilizando apenas um dos métodos ou algum desses métodos de uma maneira desproporcional e sem planejamento. Tá? Então, a essência é nós conseguimos encontrar uma estratégia que seja adequada para atingir a meta que foi previamente estabelecida, combinando, né, uma sequência correta de métodos de treinamento e de exercícios, né, que são os meios de treinamento, comparado a um treinamento executado de maneira usando um único método ou até variando os métodos, mas sem uma estratégia planejada aí na sequência dos métodos de treinamento. Outro conceito importante além do coaching que os autores trazem é o de tomada de decisão. Tá? Então, no processo de periodização, a gente tem tomada de decisão o tempo inteiro. E essa tomada de decisão, ela basicamente se divide em duas vias. A primeira, eu vou manter o planejamento original, né? Então, o que eu planejei tá cumprindo bem a função, ou eu preciso mudar o meu planejamento, porque essas cargas de treinamento que estão sendo aplicadas estão aquém do que o atleta precisa ou estão além do que o atleta consegue executar. Então, essa tomada de decisão ela pode direcionar o processo de adaptação através de metas específicas pela variação da carga de treinamento, que são os métodos de treinamento, ou dos meios de treinamento, que são os exercícios, tá? E essa variação vai acontecer dentro do microciclo, do mesociclo ou do macrociclo, ou entre microciclos, mesociclos e macrociclos. A gente vai ver um pouco mais para frente o conceito e os tipos de micro, meso e macrociclo. Tá? Então, lembrando que a gente precisa, o tempo inteiro na periodização, tomar decisões, e essas decisões são no sentido de manter o planejamento ou de alterar o planejamento, para que a gente consiga, o máximo possível, apesar de ser imprevisível, mas conduzir da melhor maneira possível as adaptações do atleta ao longo do processo de treinamento. Tá? Essas táticas de alteração, de manipulação dos meios e dos métodos de treinamento são inúmeras, né? E o que é importante é que nós consigamos evitar estratégias casuais. O que isso quer dizer? Eu vou utilizar sempre o mesmo método de treinamento. Então, para quem, por exemplo, é fã do HIIT, né? O HIIT resolve todos os problemas. E aí você só aplica HIIT nos seus alunos, beleza? Inicialmente o atleta vai ter benefícios com o HIIT, mas ele vai ter outros benefícios com outros métodos de treinamento. Nós precisamos variar de maneira sistemática esses métodos de treinamento que serão aplicados. Tá? Outra questão, que se nós lembrarmos lá dos princípios do treinamento esportivo, né, a gente tem que lembrar que variar a sobrecarga
de maneira similar também não é adequada. Então, por exemplo, eu vario os métodos de treinamento, mas eu aplico sempre na mesma sequência, né? Uma semana, né, um microciclo, eu foco nos métodos contínuos, na outra semana eu trabalho com intervalado extensivo, na outra semana intervalado intensivo. Volto para contínuos, depois intervalado extensivo, depois intervalado intensivo. Volto para os contínuos, depois intervalado extensivo, depois intervalado intensivo. Então, isso também se torna uma estratégia casual quando eu não tenho uma variação, né, na sequência também dos métodos de treinamento a serem aplicados. Agora, essa alteração não é um sorteio. Tá? Eu vou sortear qual é o método de treinamento, né, que vai prevalecer nesse microciclo. Não é dessa forma. Tá? A gente tem que pensar com base no nosso conhecimento prévio acerca do que cada método de treinamento tende a promover de adaptação e qual adaptação eu espero promover naquele momento da periodização. Tá? A partir, então, desse conceito de tomada de decisão, esse autor apresenta algumas questões paradoxais. E quando a gente pensa, né, na palavra paradoxo, né, não é uma palavra muito comum, né, não é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia, mas também não é uma palavra que nós desconhecemos totalmente. Né? E o que a gente pensa aí quando aparece a palavra para a gente paradoxo? Né? Paradoxo, para algumas pessoas, lembram algo antagônico, né, conflituoso, e é mais ou menos isso que são essas questões paradoxais do treinamento. Os autores apresentam 4 questões paradoxais. A primeira delas é a aptidão e a fadiga. Então, aptidão versus fadiga. O que isso quer dizer? Que durante o processo de treinamento, nós buscamos aptidão. É isso que eu quero melhorar no meu atleta. Eu quero que ele melhore a sua aptidão. De uma maneira geral, né? A gente pode pensar também, mas às vezes o indivíduo só quer emagrecer, beleza, isso não tem necessariamente a ver com aptidão. Ok, tá, mas pense em aptidão como a adaptação que eu estou procurando, tá? Então, nós queremos sempre melhorar determinada capacidade. Né? Essa é a busca principal do processo de treinamento esportivo. Mas, o que a aptidão é paradoxa à fadiga? Porque sem a fadiga eu não tenho melhora de desempenho. Eu preciso impor fadiga para ter aumento no desempenho, para ter uma melhor aptidão. Isso é inevitável. Então, de fato, assim, na realidade, nós prescrevemos fadiga. Nós não prescrevemos melhora de desempenho. Nós prescrevemos fadiga. Quanto de fadiga eu quero impor ao meu atleta hoje? Né? Sobre qual método de treinamento, qual exercício, qual grupo muscular vai ser fadigado, aonde eu quero e com qual intensidade, né, qual a quantidade de fadiga que eu quero impor ao meu atleta hoje, que estou planejando para que ele execute. E aí, essa fadiga, esse estresse, né, esse distúrbio da homeostase, esse estresse que nós estamos impondo ao atleta, que vai fazer com que ele aumente a sua aptidão. Tá? Então, por isso, a aptidão e fadiga são questões paradoxais. A gente precisa pensar em ambos. Para a gente pensar na aptidão, eu preciso pensar na fadiga. Se eu treino força de membros inferiores, né, eu não estou fadigando os membros superiores. Eu não vou aumentar a força de membros superiores. Então, eu preciso impor fadiga naquele segmento corporal para que aquele segmento corporal tenha um ganho de aptidão. Tá? Nesse modelo aí, a gente tem um modelo teórico, né, de aptidão e fadiga, onde nós observamos na imagem, né, aqui nós temos a sessão de trabalho, né, então o treinamento, e durante a sessão de treinamento nós observamos que a aptidão tende a diminuir. Né, o fitness é a aptidão, ok? Então, a aptidão ela tende a diminuir ao longo da sessão de treinamento. Por quê? Porque a fadiga vai aumentando. Né? Então, à medida que a gente executa, de maneira aguda mesmo, né? Eu começo a fazer uma sessão de treinamento, né? A tendência é que com o decorrer do tempo, com o decorrer dessa sessão de treinamento, eu vá acumulando fadiga.
né? Então, os meus sistemas fisiológicos, eles já não estão respondendo da mesma maneira como respondia no início da sessão de treinamento, né? Por uma série de fatores que aqui não cabe detalhar. Mas o fato é que nós vamos acumulando fadiga ao longo da sessão de treinamento e isso resulta em redução da aptidão. E posteriormente, né, o que vai acontecer, né, o que é esperado, se a carga de treinamento representar uma sobrecarga, é que esse nível inicial de aptidão comece de um ponto maior, tá, depois de algumas sessões de treinamento. Esse é um modelo teórico. Tá? Então, a aptidão diminui ao longo da sessão de treinamento, enquanto a fadiga aumenta ao longo da sessão de treinamento. Certo? Então, nós temos aí a preparação definida como somatório desses dois efeitos posteriores ao treinamento, fadiga e aptidão. Temos dois modelos teóricos que explicam isso, né? O modelo apresentado anteriormente, que é esse da direita aqui, que é a teoria da aptidão-fadiga, vista como efeitos opostos, ou seja, enquanto um diminui, o outro aumenta. E temos aqui um gráfico clássico da teoria da supercompensação, que é um outro modelo teórico, mas que também apresenta essa relação fadiga versus aptidão, tá? Mas aqui é visto como uma relação de causa-efeito, tá? Então, pensando numa linha do tempo, eu tenho aqui o estímulo esportivo, onde está aqui estimulação, então esse aqui é meu nível de desempenho inicial, tá? Então nesse eixo eu tenho o nível de desempenho, nesse outro eixo eu tenho a linha do tempo. Nesse momento do tempo, onde ele estava com esse nível inicial de desempenho esportivo, eu tenho uma sessão de treinamento aplicada e nós observamos o que acontece com a linha de desempenho. A linha de desempenho cai, tá? Após a aplicação da sessão de treinamento. Então eu tenho aqui fadiga. A partir de um determinado momento no tempo, os processos de regeneração, né, fisiológicos aí do nosso organismo começa a funcionar no sentido de restaurar o nosso nível de desempenho esportivo e, caso aquela carga de treinamento tenha representado uma sobrecarga, nós, então, teremos aqui o efeito de supercompensação. Então, o nível de desempenho esportivo vai ultrapassar os níveis iniciais antes dessa sessão de treinamento. Tá? Importante já deixar claro nesse momento que quando nós pegamos esse gráfico da esquerda aqui, que vê essa relação fadiga e aptidão como uma relação de causa e efeito, nós não temos numa linha de tempo, de uma maneira clara, quando ocorre o efeito. Tá? Então, esse pico aqui de supercompensação acontece quando? Acontece 24 horas depois? 48 horas depois? A gente não sabe. Tá? Depende de uma série de fatores, depende de qual capacidade nós estamos tratando, depende de quanto de sobrecarga aconteceu, depende de qual sujeito está realizando o treinamento, né, se ele se recupera mais rápido ou não, né, do seu estado nutricional, do seu estado de saúde. Então, depende de muitos fatores, a gente não tem estabelecido quando acontece essa recuperação plena e a supercompensação, tá certo? Para isso é interessante o controle operacional, para a gente identificar se uma nova sessão de treinamento não vai acontecer, por exemplo, enquanto o atleta ainda está fadigado, tá? Ou se ela não vai acontecer muito depois do momento ali de restauração do seu nível de desempenho esportivo. Então, a preparação ela vai poder ser otimizada com estratégias que vão maximizar a resposta de aptidão ao estímulo de treinamento, enquanto minimiza a fadiga. Mas a fadiga é inevitável. Então, a fadiga ela é uma consequência natural do estresse. E o que é o estresse? O estresse é o exercício, tá? O estresse que nós trabalhamos, né, é o exercício. Então, a fadiga é uma consequência natural do exercício, é uma consequência natural do estresse. E a adaptação, ela vai se manifestar durante o período posterior sem carga. Nós não nos adaptamos durante a sessão de treinamento, nós fadigamos durante a sessão de treinamento. A adaptação acontece posteriormente, né? E aí, nós precisamos
pensar de uma maneira estratégica como que nós vamos administrar a fadiga no nível do microciclo, do mesociclo e do macrociclo. De qualquer maneira, nós estamos pensando em quanto de fadiga eu vou impor e qual tipo de fadiga eu vou impor, que é isso que vai resultar na adaptação que eu pretendo. Outra questão paradoxal é intensidade e volume. Então, essa questão paradoxal, de certa forma, ela já foi discutida lá no treinamento esportivo, e isso é muito claro também para quem pratica atividade física, né? Se eu quero fazer um treino com alto volume, eu não consigo fazer esse treino em máxima intensidade. E se eu preciso fazer um treino em máxima intensidade, eu sei que o volume desse treino vai ser baixo, porque são variáveis interdependentes. Né? Isso tem a ver com os processos metabólicos envolvidos em um exercício de alta intensidade e um exercício de baixa intensidade. Né? E o quanto que essas vias metabólicas, quanto tempo elas conseguem nos suprir de maneira adequada. Então, eu não consigo manter o meu organismo com uma alta demanda de metabolismo anaeróbio alático, por exemplo, eu não consigo manter isso no mesmo nível de desempenho por 1 minuto, por 2 minutos, por 10 minutos, não tem como. Mas uma atividade em que eu tenho muita demanda do metabolismo aeróbio, logo a intensidade vai ser mais baixa, eu consigo manter por esse tempo aí, por 10 minutos, por 20 minutos, 1 hora, 2 horas, dependendo do nível de desempenho. Tá? Então, intensidade e volume são variáveis interdependentes. E quando nós vamos fazer uma progressão de carga dentro da periodização, a gente tem que levar a resultados superiores em relação à progressão de sobrecarga linear. Então, o que isso quer dizer? Quando eu vario a sobrecarga de uma maneira não linear, de uma maneira mais variável, eu tendo a promover ganhos melhores do que se a progressão da sobrecarga acontecer de uma maneira linear, ou seja, eu aumento sempre a mesma proporção de volume, ou eu reduzo sempre a mesma proporção de intensidade, ou vice-versa, eu aumento sempre a intensidade na mesma proporção e reduzo sempre o volume na mesma proporção. A gente acaba tendo uma linearidade na alteração dessas duas variáveis, que tendem a levar mais à estagnação, né, e promover menores ganhos de desempenho do que se essas manipulações de intensidade e volume acontecerem de uma maneira não linear. De uma maneira geral, um treinamento com alto volume, normalmente ele é direcionado para provas de endurance, né, de resistência, e o treinamento de força normalmente foca mais na intensidade e trabalha com volumes menores. Tá? Nesse gráfico aqui, nós temos um desenho muito clássico do volume e intensidade ao longo de uma periodização. Então, aqui nós temos General Preparation, né, preparação geral, preparação específica, o período competitivo, tá? E aqui um período principal do treinamento, que é onde vai acontecer a competição, e nós temos aqui o taper, que é o polimento. Depois vem o período de recuperação ativa. O que nós observamos ao longo disso aqui com relação ao volume e à intensidade? A tendência é que no período de preparação geral, nós temos um volume maior, e também no período de preparação específica aqui um volume maior, e quando nós entramos no período competitivo, o volume começa a diminuir, e no período principal aqui do treinamento, nós temos baixo volume em relação ao volume realizado nas fases anteriores. Mas por que isso está acontecendo? Porque necessariamente eu preciso aumentar a intensidade do treinamento à medida que eu vou me aproximando do período principal aqui, onde vai ter a competição. Tá? Então, a gente vê aqui um aumento crescente na intensidade. Então, ao mesmo tempo em que o volume decai, ele começa alto e decai, a intensidade tende a começar baixa e aumentar ao longo desse processo de periodização. E o desempenho esportivo, né, ele tende a aumentar também ao longo desse processo de periodização. Bom, outra questão paradoxal diz respeito à especificidade e variação. Então, a periodização ela é uma troca entre demandas conflitantes por flutuação, que seria a variação, e a estabilidade. Bom, por que isso é uma questão paradoxal?
Porque a gente precisa variar sistematicamente as cargas de trabalho, uma vez que executar sempre a mesma carga, então planejar cargas sempre semelhantes, isso leva à estagnação do atleta. Então a gente precisa trabalhar com uma variação das cargas de treinamento para evitar esse fenômeno de estagnação. Entretanto, eu procuro, né, que o meu atleta tenha uma estabilidade de desempenho. Então, eu não posso pensar que, por exemplo, hoje ele consegue executar, ter um bom desempenho na prova, e daqui a 2 semanas o desempenho já tá bastante alterado em relação ao desempenho de hoje. Então, eu preciso buscar também a estabilidade. Só que se eu mantenho estabilidade demais o tempo inteiro, isso leva à monotonia. E a monotonia predispõe à estagnação. E nós não queremos uma estagnação de desempenho. Então, eu preciso, né, ter como desafio estruturar uma variação apropriada. O que isso quer dizer? Que eu preciso me impor variações ao longo da periodização, e essas variações implicam variações de métodos de treinamento e variação de exercícios, que são os meios de treinamento, mas essa variação também precisa permitir momentos de estabilidade de desempenho, para ter uma consolidação das adaptações que aconteceram, ou uma consolidação da performance esportiva, ou, por exemplo, de um gesto técnico, né, para depois impor nova variação e esperar um novo salto de desempenho, uma nova melhora. Tá? Então, são aí questões paradoxais também, a especificidade e a variação. E, por fim, nós temos 2 capacidades como paradoxais, que são a força e a resistência. Porque são capacidades que concorrem entre si. Então, o treinamento de resistência, de forma concorrente, ele pode impactar negativamente o desempenho de força. Isso quer dizer que eu não posso treinar força e resistência ao mesmo tempo? Não. Isso não quer dizer isso. Tá? Eu posso, sim, treinar força e resistência ao mesmo tempo. Entretanto, qual é o meu objetivo? Né? Isso vai depender do objetivo. O que fica claro com essa questão paradoxal, que a gente precisa ter em mente, é que eu não consigo o pleno desenvolvimento da força e, ao mesmo tempo, o pleno desenvolvimento da resistência. Tá? Então, um maratonista pode treinar exaustivamente para ser um halterofilista, mas ele não vai conseguir se dar bem nos 2 ao mesmo tempo. Um prejudica o outro. Tá? Então, é possível treinar os 2 ao mesmo tempo? Sim, é possível. Em algumas modalidades nós precisamos disso, sim. E para aquele indivíduo que faz atividade física para a vida diária, o nosso aluno de personal, o nosso aluno da academia, é importante que ele treine força e resistência, sim, de maneira simultânea. Né? Se ele não tem nenhuma prova específica de uma modalidade esportiva para competir. Agora, o alto nível, aqui nós vamos falar de um alto nível, né, dessas capacidades físicas, ela deve ser desenvolvida em combinação específica para otimizar a performance atlética. Tá? Então, nós não conseguimos obter o alto nível concomitantemente dessas 2 capacidades. Tá? A gente precisa desenvolver uma combinação, né, para otimizar essa performance de força e resistência. Quanto a esse efeito, aí, aos problemas, né, da concorrência entre essas 2 capacidades físicas, em geral, o que nós, além do problema de um volume exacerbado de treino que pode acontecer em um dia ou em uma semana de treinamento, um microciclo, a gente tem, então, esse efeito acumulativo de fadiga, quando nós treinamos muitas capacidades simultaneamente. Então, se eu tento desenvolver ao mesmo tempo, tento desenvolver plenamente a força, a resistência e a velocidade, por exemplo, né, isso vai gerar muita fadiga e isso pode gerar um problema de fadiga acumulativa e nenhuma das capacidades serem desenvolvidas de maneira adequada. Mas para isso nós temos, infelizmente, uma escassez de estudos, né,
que ainda não deixou muito claro quais são as estratégias melhores para a gente otimizar da melhor maneira possível o desempenho pleno. O desempenho pleno, quer dizer, não vai acontecer, né? Mas o desempenho melhor possível dessas duas capacidades sendo desenvolvidas simultaneamente. Tá? Então, o que fica de desafio? Integrar os efeitos do treinamento de força e endurance de um modo que eles promovam mais benefícios do que interfiram negativamente um no outro. Tá? E por isso nós precisamos pensar nas táticas de treinamento e também de recuperação. Bom, eu hoje vou parar por aqui, então queria deixar para vocês essas estratégias, tá? Esses conceitos relacionados à periodização, e a partir da próxima aula nós vamos ver as estratégias de periodização. Então nós vamos conhecer a estratégia básica, algumas informações importantes sobre uma estratégia básica de periodização, uma estratégia intermediária, uma estratégia avançada, ok? Para fazer um fechamento, para reforçar, nós vimos hoje então o conceito de periodização, vimos a complexidade do processo de treinamento esportivo, né? E para entender o quanto a periodização é uma parte nesse processo. Dentro do conceito de periodização, né, eu chamei a atenção para a necessidade de se conhecer para qual modalidade eu vou periodizar, então conhecer bastante o esporte, ou modalidade esportiva. É importante conhecer o sujeito, né, o praticante, o atleta, o aluno, né, conhecer o histórico dele, o estado atual dele de desempenho, para que a periodização seja adequada àquele indivíduo, considerando as suas particularidades. E, por fim, é importante, dentro do conceito de periodização, lembrar que nós precisamos estabelecer objetivos. Esses objetivos devem ser claros e eles devem estar enquadrados no tempo, né? Daqui a quanto tempo eu espero observar essa meta, né? Essa adaptação, esse aumento de desempenho. Então, chamando a atenção dentro do conceito de periodização para conhecer a modalidade, conhecer o praticante e fazer um estabelecimento de metas, né, de objetivos. Depois nós vimos o conceito do coaching, né, e que a periodização então é uma ciência em que nós temos que tentar ao máximo possível manipular as adaptações, direcionar as adaptações, mas tendo sempre em mente que existe uma imprevisibilidade nisso, então nós não conseguimos garantir 100% de que as adaptações vão acontecer da maneira como nós planejamos. Tá? Vimos também o conceito da tomada de decisão, e a tomada de decisão ela acontece o tempo inteiro no processo de treinamento, e como eu disse, tem duas vias. Eu posso tomar decisão no sentido de manter o planejamento, se as metas, né, se o meu atleta estiver caminhando, né, num direcionamento adequado, num caminho adequado para o alcance das metas estabelecidas no tempo que nós planejamos, ou eu posso tomar a decisão de mudar o planejamento, né, caso o caminho que eu estou observando com as minhas estratégias de controle não estejam levando as adaptações para o caminho e no tempo que eu esperava que fosse acontecer. Então, o tempo inteiro nós temos que tomar decisões, seja de manter ou de mudar o processo de planejamento. E dentro dessa tomada de decisão aí, nós precisamos ter claro que as questões paradoxais do treinamento, né? Então, reforçando as questões paradoxais do treinamento, nós temos aptidão versus fadiga, né? Porque a fadiga é fundamental, é isso que nós prescrevemos para que nós consigamos aumentar a aptidão do atleta. Nós temos, né, uma outra questão paradoxal, que é a intensidade versus o volume, são variáveis interdependentes. Eu não consigo trabalhar com alto volume e alta intensidade ao mesmo tempo, né, em função dos próprios mecanismos fisiológicos necessários para fornecimento de energia, e ao mesmo tempo, se eu trabalho com baixa intensidade e baixo volume, eu dou conta perfeitamente, mas isso provavelmente não vai me levar a uma adaptação, não vai representar uma sobrecarga. A outra questão paradoxal é a especificidade versus a variação. A gente precisa promover variações de uma maneira adequada para que
a especificidade do treinamento, né, seja atingida, a estabilidade do desempenho seja atingida, mas nós precisamos variar para não entrar em monotonia e estagnação. Né? E por fim nós temos a questão paradoxal dessas capacidades de força e resistência, né, que são duas capacidades concorrentes, que nós podemos treinar simultaneamente, mas nós não conseguimos atingir o nível máximo de desempenho nas duas ao mesmo tempo. Então, encerrando por aqui hoje, a partir da próxima aula, nós vamos ver as estratégias de periodização, estratégia básica, intermediária e avançada. Então, por hoje é isso. Obrigada.